A paz, gente. Tudo bem? Os caras já estão rindo da minha cara. Parece que eu vou fazer stand-up. Não sei o que eu fiz para eles. E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio da nossa série De Dentro para Fora. O Rick pediu para a gente falar sobre coisas que Deus tem falado com a gente nesse tempo, nessa série, né? Por isso que ela chama De Dentro para Fora. Não tem um tema, mas cada um está trazendo aqui coisas que Deus tem falado ao coração, tá bom? Minha amiga Djedê está aqui, ela foi no banheiro, mas eu queria falar uma coisa. Eu tenho tempo de amizade com a Djedê, o mesmo tempo que essa igreja existe, mais ou menos. E eu queria falar uma coisa, mas eu vou esperar ela voltar, porque é uma piada. Então, vamos abrir nossa Bíblia em Salmo, capítulo 16. De dentro para fora, gente. Salmo 16, verso 11, a gente vai ler, tá bom? Salmo 16, verso 11. O texto diz assim, ó. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Eu vou ler numa outra versão. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, há delícias perpetuamente. Amém? Vamos orar então. Jesus, obrigada por esse momento, obrigado pela vida de cada um aqui nesse lugar. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse culto, por esse tempo de adoração. Que o Senhor nos ajude agora a nos conectar com o Senhor, a entender o que o Senhor quer falar conosco, não só com os meus irmãos, mas comigo também. Nós queremos ouvir a sua voz nesse culto, nessa noite. Nós viemos aqui para celebrar quem o Senhor é e aquilo que o Senhor tem a dizer é importante para nós. Na verdade, Senhor, só aquilo que o Senhor tem a dizer que é importante para nós, aquilo que as pessoas dizem sobre nós não importa, aquilo que às vezes nós mesmos pensamos sobre nós não importa, mas o que importa é aquilo que o Senhor diz sobre nós. Então, nós queremos ouvir a Tua palavra aqui nessa noite, em nome de Jesus. Nos ajuda a entender, a discernir e, principalmente, Senhor, a praticar aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Perdoa os nossos pecados e que nós possamos celebrar o Teu santo nome aqui nessa noite, através da Sua palavra, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, a Djedê voltou, vou fazer a piada. Ó, uns 10 anos de amizade. Eu queria falar uma coisa para vocês. Sabe como que eu sei que a Djedê é minha amiga de verdade? Porque eu já furei uns 10 rolês com ela. Você sabe que a pessoa gosta mesmo de você quando você fura mais de 10 vezes com ela e ela ainda quer ser sua amiga. Então, valorize pessoas assim, amém? Gente, então esse texto aí, a gente tem usado ele às vezes aqui na casa de oração. Eu já ouvi a Axa usando ele, né? Que é Salmo 16, versículo 11, fala: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria e à tua direita há delícias perpetuamente. E daí, por que eu escolhi esse tema? Na verdade, ano passado, eu ouvi uma frase que me marcou muito, assim, que mudou minha vida realmente, de um pastor, que ele disse que a presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração do homem. Desde que eu ouvi essa frase, eu trouxe ela para a minha vida, né? Comecei a aplicar ela na minha vida, tentar aplicar, né? Devagar, porque já tive pressa. E comecei a tentar aplicar essa frase na minha vida. A presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração do homem. E, junto com isso, eu li 2 livros esse ano, estou lendo um ainda. Um chamava Não é Negócio, é Pessoal. Né? Esse Não é Negócio, é Pessoal, ele nem fala exatamente sobre o que eu vou falar aqui para vocês essa noite, mas eu queria dar uma pincelada bem rápido no que ele fala, que ele está basicamente falando que a nossa relação com Jesus, ela não é um negócio, ela é pessoal. Você não está falando com o seu chefe, é como se você estivesse falando com alguém da sua família, e não é como, é dessa forma. E existe uma diferença, não tem? O que a gente faz aqui não é quando a pessoa prega, os meninos estavam tocando, não é negócio, é pessoal, tá entendendo? E o outro livro que eu li foi esse aqui,
que chama Em Busca de Deus, é de um pastor que chama John Piper. E ele fala uma coisa incrível, e é um dos assuntos que eu queria tratar com vocês aqui hoje. Ele fala sobre o prazer que a gente precisa ter na nossa caminhada com Jesus. Ele fala sobre o prazer que eu preciso ter na minha caminhada com Jesus. Entendeu? Se eu não tenho prazer na minha caminhada com Jesus, eu não estou caminhando com Jesus. Está entendendo? Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. A gente teve uma série aqui na igreja inteirinha sobre disciplinas espirituais. O que são as disciplinas espirituais? A gente aprendeu que é um caminho, né? É um meio que nos leva até Deus. Então, são coisas que a gente faz, né? Como a gente se comporta na nossa relação com Deus, na nossa relação aqui com os irmãos, né? E interiores, exteriores, eu nem lembro mais. Mas eram 12 disciplinas, né? Coisas que a gente tem que fazer. Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém. E qual que é o grande lance, o que eu queria trazer aqui para vocês? Que tudo isso é muito importante, mas se eu não tenho prazer nisso, é tudo vão. De nada vale, tá entendendo? Se eu não tenho prazer na minha vida com Deus, ela não vale de nada. E esse é o grande problema que eu queria tratar aqui com a gente nessa noite. Tudo que eu vou falar aqui, eu quero dedicar a esse senhorzinho, né? Esse livro é maravilhoso, então depois você chama o Rick Adi e encomenda o seu. Eu não vou falar, sei lá, nem 10% do que tem aqui. Então depois você chama o Rick lá e pede o seu, porque eu acho que toda pessoa que diz que crê em Jesus Cristo deveria ler esse livro. Amém? Então, se você quiser, depois lá no final do culto, você chama a Di que ela encomenda para você, tá bom? E por que eu acho importante a gente falar sobre esse assunto? O primeiro motivo é porque muitas das vezes a gente está caminhando com Jesus, a gente está andando com Jesus e a gente sente um fardo, né? Eu já senti, não sei vocês, mas eu já senti um fardo. Está caminhando com Jesus, está sentindo um peso, pensando, poxa, será que é isso que eu tenho que fazer? Né? Os pensamentos confusos, isso está pesado, está desgastante, será que é isso? Eu já passei por isso várias vezes, às vezes eu passo, né? Quem nunca passou por isso? Então, a gente precisa tratar, porque isso é um problema. Não é para sentir isso, porque o fardo é leve, né? O outro motivo que eu queria falar sobre esse assunto aqui nessa noite é porque o nosso coração, ele busca felicidade. Quem aqui quer ser feliz? É? Todo mundo, né? Ninguém, eu quero ser triste. Então, todo mundo aqui quer ser feliz. E eu queria dizer para vocês que é um pensamento que eu tinha antes, que, na verdade, era pecado cristão buscar felicidade, que era errado. A gente tinha que buscar a Deus, não importa ser feliz ou não, entendeu? Mas lendo esse livro aqui e lendo os versículos que ele mostrou, na verdade eu descobri que é pecado se a gente não buscar felicidade. Se a gente não buscar prazer. É pecado. Eu preciso buscar felicidade. E eu quero te falar uma coisa nessa noite. Deus quer que você seja feliz. Amém? E o propósito da sua vida é buscar ser feliz. Você está entendendo isso? Quantas das vezes eu mesma já falei, que mané feliz o quê? Você tem que buscar Jesus, abra mão dos seus sonhos, abra mão, blá, blá, blá. E não que eu estou despregando tudo que eu falei, mas uma coisa, eu mudei de opinião. Isso é certo. E Deus quer que a gente busque essa felicidade. Deus quer que você tenha prazer na sua vida. Deus quer que você acorde pela manhã e seja uma pessoa feliz. Amém? E o terceiro motivo da gente falar sobre esse assunto aqui nessa noite é exatamente isso. É pecado eu viver com Deus sem ter prazer nele. Você entende isso? Não é só um problema, porque poderia ser, poxa, eu não tenho prazer, mas querendo ou não, eu estou lá, né? Estou lá na igreja todo domingo, eu dou o dízimo, eu faço não sei o que lá. Apesar que às vezes eu dar meu dízimo com uma tristeza no coração, porque, sei lá, quantos McDonald's eu poderia ter comido com esse dinheiro desse dízimo, né? Quantas blusinhas eu poderia ter comprado com o dinheiro desse dízimo? Não é não? Poderia ter feito coisas muito legais com o dinheiro desse dízimo. Mas eu estou dando, isso que importa. Sério, gente, vocês acham que Deus recebe quando a gente dá desse jeito? Você acha que Deus recebe isso? De coração. O que Deus quer da gente é justamente o nosso coração. Amém? Então, o grande problema aqui é que é pecado. Eu estava pensando ali enquanto eu estava sentada. Cara, quantas vezes a gente vive a vida desse jeito? Só reclamando, fazendo as coisas para Deus, sem um pingo de prazer, sem um pingo de alegria.
Às vezes uma pessoa que ela nem conhece Jesus direito, mas quando ela ouve falar de Jesus, o coração dela enche de lágrima. Né? O que vale mais para Jesus? Uma vida cansada, pesada, na igreja todo dia, sem prazer nenhum, ou uma pessoa que às vezes ela, sei lá, não está muito aí, mas ela ouve falar de Jesus, o coração dela fica quebrantado. O que vale mais para Deus, não é mesmo? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho essa noite, vai ser bem rapidinho. Quando a gente pensar na palavra prazer, eu queria que vocês pensassem que é um estado de satisfação dos sentidos ou da mente, que envolve alegria, contentamento e júbilo, tá bom? Queria que vocês sempre pensassem nisso. Eu acho que é muito importante a gente lembrar que a gente teve a série aqui do fruto do Espírito, e uma das partes do fruto era a alegria, lembra? Eu acho que foi até eu que trouxe. E a alegria não quer dizer que a gente vai estar dando risada o tempo todo, né? Pode falar isso para o seu irmão para beber água. Então, a alegria não quer dizer que a gente vai estar dando risada o tempo todo, que a gente vai ter só vitória, só vitória, só vitória. Não é isso, né? A alegria é um estado de espírito, de contentamento. Eu não sei se foi o Rick que falou isso aqui, que a alegria é a certeza de que a gente vai ser consolado um dia, né? Essa é a alegria, a certeza do consolo. Amém? Quem crê? Eu creio. Então, eu queria que vocês refletissem numa coisa enquanto a gente vai pregando. Queria que vocês se perguntassem para vocês mesmos nesse momento aí, em que momento você sente essa alegria? Em que momento da sua vida você sente esse contentamento? Quando você está fazendo o quê? Quando você está com quem? Quando a sua vida está como? Em que circunstância da sua vida você sente essa alegria, esse júbilo? Estão entendendo? Queria que vocês pensassem agora em que momento da vida de vocês sentem isso que a gente descreveu aqui agora. Amém? E é interessante que quando a gente se conhece, e com alguns de vocês eu caminho há muitos anos, e quando a gente se conhece, para quem é casado também, a gente pega os trejeitos da pessoa, né? Então a gente sabe quando a pessoa está feliz. Tem esse probleminha aí. A gente sabe quando a pessoa é feliz fazendo aquilo que ela faz. Não tem como. Gente, ontem eu fui assistir Harry Potter. Saiu no cinema e eu paguei para ver um filme que eu já vi 68 vezes. Eu paguei para ver mais uma vez. Eu paguei. Porque fez 20 anos um dos filmes e eu queria assistir. Cara, eu estava assistindo o filme tem quase 3 horas. Eu sentei naquela cadeira ali. Nossa, eu amo aquilo. Eu dava risada de cenas que eu já vi várias vezes. Na cena final acontece um negócio ali. Eu chorava, o cinema bateu palma. Nossa, eu me sentia ali. Nossa, cara, meu sábado à tarde foi maravilhoso. Eu amo aquele filme. Tá entendendo? E meus amigos sabem disso. Tá entendendo? Eles me veem, eles veem alguma coisa de Harry Potter. Ah, Letícia, eles sabem que eu amo, que eu quero estar ali. Tá entendendo? Eles sabem que eu sou apaixonada por aquilo ali. E esse é o meu jeito. Eu choro. Quando eu falo de coisas que eu amo, eu choro. Eu não estou falando que você tem que chorar. Mas quando você está falando de um negócio que você ama, o que você faz? Esses dias eu fui na casa da Didi e eu levei o Rick e a Di para a gente orar ali pela família dela. Aí no final ali eu falei para ela, Didi, eu não tenho nada para te oferecer. Mas eu tenho meus 2 amigos aqui. Ah, eu comecei a chorar. Eu choro, tá entendendo? Eu não estou falando que você tem que sair chorando, irmão. Aí não estou falando, não é isso que eu estou falando. Quero que você pense. Eu estou dando o meu exemplo e você faz a sua reflexão aí. O que sabe aquela coisa que faz você, ai meu Deus, como eu amo isso, como meu Deus, como isso aqui. Como eu poderia viver nesse lugar? Como eu poderia viver com essas pessoas? Tá entendendo? Como eu poderia viver assistindo Harry Potter todo dia da minha vida? Como eu poderia, sabe? Como eu vejo beleza naquilo. Nossa, eu acho lindo, eu acho lindo. Você está entendendo? Eu vejo o Rei Leão todo ano, direto eu vejo, eu gosto de assistir, eu acho belo, acho bonito, cara. Você está entendendo? O que faz isso com você? Te dá até frio na barriga, meu Deus do céu. Sabe? Então eu queria que durante a pregação você fosse pensando nisso. E outra coisa que eu queria definir também com vocês aqui, para a gente falar mais sobre esse assunto,
o problema que a gente tem com a definição de alegria. Porque muitas das vezes, nós como cristãos, a gente se alegra mais, e veja bem o que eu estou falando, com um aumento no trabalho, do que com um pecado que a gente venceu. A gente estava nesse pecado há muitos anos, a gente venceu, mas a gente se alegra mais com o aumento no trabalho. Eu não estou falando para não se alegrar com o aumento no trabalho, é uma bênção. Recebi esse ano, inclusive, posso ouvir um glória aí? Glória a Deus. Então, o aumento no trabalho, ele é muito bom, glória a Deus por isso. E ao Rick, que me deu umas dicas aí para eu receber um aumento no trabalho. Mas também, cara, e quando você vence um pecado que você estava preso, será que isso não é muito melhor? Não é muito mais bonito, cara? Porque isso define aonde você vai passar a sua eternidade. Define o seu caráter, quem você é. Você está entendendo? Glória a Deus, que todo mundo aqui receba aumento no trabalho em nome de Jesus. Mas que todo mundo aqui vença cada pecado. Cada pecadinho de estimação que está aí com você há anos, cara. Que você vence em nome de Jesus. Porque isso define quem você é. Você está entendendo? Amém? E para a gente falar sobre esse assunto... Para a gente começar, eu queria falar para vocês que Deus é feliz. Amém? Na verdade, gente, Deus, Ele é feliz por vários motivos. O Deus que a gente serve, o Deus da Bíblia ali, Ele é feliz, tá bom? Tá todo mundo aqui comigo? Glória a Deus. Então, o Deus da Bíblia, Ele é feliz, Ele é um Deus feliz, Ele é um Deus alegre, né? E ele é por vários motivos, vocês vão encontrar vários motivos aqui nesse livro. Eu queria destacar um ou dois aqui com vocês, a gente vai seguindo, 2 ou 3, aliás. E o primeiro motivo que eu queria falar para vocês que Deus é feliz é porque Deus é soberano. Amém? Deus é soberano. E uma coisa que eu queria falar para vocês é que todas essas características que fazem com que Deus seja feliz, precisam fazer você feliz também. Porque elas influenciam diretamente na sua vida. Vocês estão entendendo? Eu vou falar porque Deus é feliz. Porque Deus tem prazer em viver. Porque Deus tem prazer. Se Deus acordasse, eu acho que ele não acorda, sei lá, ele ia acordar feliz. Mas Jesus acordava. Jesus acordava feliz, isso eu sei. Amém? Por que Deus é feliz, cara? Por que Jesus acordava e falava, eu vou cumprir a minha missão, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer? Amém? Por que Deus é feliz? Eu queria que você fosse pensando acerca de Deus, que todos esses motivos vão influenciar diretamente na sua vida. Então, o primeiro motivo é porque Deus é soberano. Você já parou para pensar que você serve um Deus que nunca perde? Deus nunca perde. Tem noção disso? Nunca morre, nunca é vencido. A gente tocou lá a gente foi visitar uma igreja ontem, a gente tocou essa música. Chapação total. Chapação, misericórdia, gente. Irmãos, a gente usa esse termo para falar quando a gente está fluindo no espírito, não é porque a gente bebe, não. A gente não fica embriagado, a gente fluiu no espírito, chapação. Foi chapação, entendeu? Cantando essa música, Deus nunca morre. Você já parou para pensar isso? A gente pensa pouco nisso, sabia? Eu falo por mim, porque santo de Israel, como eu sou ansiosa. Eu conheço gente mais ansiosa que eu, mas eu sou. Nossa, que dureza. Quem está em volta de mim tem que me aguentar com o meu stick. Como eu fico ansiosa, cara. Eu fico ansiosa, eu quero sair contando para todo mundo as coisas, falando, meu Deus, vai acontecer isso, e se não acontecer, ai meu Deus, socorro, Jesus me ajuda. Eu sou muito ansiosa. É porque eu medito pouco nisso. Porque o meu Deus não perde. Por que eu sou ansiosa se o meu Deus não perde? Está entendendo isso? Amém? Então, isso garante com que Deus seja feliz. Por que Deus ele não se frustra? Porque ele não perde. Está entendendo? Salmo 33, no verso 10 e 11, o texto diz assim, Salmo 33, verso 10 e 11. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Você está entendendo? Aquilo que Deus planeja acontece. Aquilo que Deus promete acontece. Aquilo que Deus disse através da palavra dele vai acontecer. Você tem noção disso?
Aquilo que Deus fala aqui é uma garantia, cara. Deus não perde. Amém? Aquilo que Deus tem no coração dele vai acontecer. E não existe nada, nem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Você está entendendo isso? Você serve um Deus que não perde nenhuma batalha. Amém? Descansa no Senhor, confia no Senhor. O Rick ensinou para a gente esses dias que pregar aqui é você caminhar do lado da hipocrisia. Porque eu falo isso para mim. Descansa no Senhor, confia no Senhor, espera no Senhor. Está entendendo? Espera, descansa, confia, Deus não perde. Um outro motivo de que Deus é feliz. Isaías 46, ainda falando sobre isso, ó. Isaías 46, verso 9. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, o meu propósito ficará de pé e farei tudo que me agrada. Farei tudo que me agrada. Irmão, você confia em Deus? Você confia no que Deus está fazendo na sua vida? Tudo que Deus pensa sobre você, tudo que Deus tem sobre você no coração dele, vai acontecer. Agora o que você tem que refletir é o seguinte, é o que está no coração de Deus, não no seu coração. Está entendendo? E por quê? O nosso coração, ele é um mentiroso. Um mentiroso, ele mente toda hora. Ele fala para a gente que a gente precisa ter coisas que a gente não precisa. Quem sabe o que você precisa ter é Deus. E tudo aquilo que Deus deseja e pensa sobre você vai acontecer. É por isso que ele é feliz. Deus descansa nele mesmo. Quantas vezes a gente já falou aqui sobre a dança da Trindade? O Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito. Um descansa no outro. É por isso que é uma família. E agora a gente faz parte dessa família. Será que a gente não deveria descansar também? Descansar, Deus descansou, descansa, contempla. Está entendendo? As coisas vão acontecer do jeito que está no coração de Deus. Amém? Outra coisa, gente, que mostra que Deus tem o controle de todas as coisas, está em Atos capítulo 2, se você quiser abrir aí. Atos capítulo 2, versículo 23. O texto fala assim, ó. Este homem lhes foi entregue, este homem é Jesus, tá? Por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando numa cruz. Quem matou Jesus, gente? Quem matou? Deus. Deus matou Jesus. Tem noção disso? Deus quis que Jesus morresse. Essa foi a forma que Deus solucionou o problema da sua vida e da minha, matando o seu próprio filho. Não foi eu, não foi você, foi Deus. Olha o que o texto fala, por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Deus matou Jesus. Você consegue entender isso? Que Deus deu a vida do filho dele, que ele vivia com ele por toda a eternidade, se separou para que você tivesse vida. Deus não perde o controle. Deus matou Jesus. Você entende isso? Deus não perdeu o controle naquele momento. Quando Jesus estava no madeiro, o que estava acontecendo ali era a vontade de Deus. E é por isso que Deus é feliz. Está entendendo? Quando a gente lê Apocalipse ali no final, gente, começa a dar tudo errado. A Babilônia se levanta, e eu creio que isso vai acontecer de um jeito bem louco. As nações se levantando, aquela bagunça, meu Deus do céu, aquela bagunça, você fala, vai dar tudo errado. E o anticristo, o falso profeta, e a besta, o dragão, o cavalo, aquele negócio, a terra, aquela zona, aquela loucura total. Você fala, vai dar tudo errado, era tudo mentira, pá! E o céu abre. O céu abre e ele vem governar, cara.
Deus não morre. Deus não é vencido. Você consegue entender isso? Deus não morre. Pensa aquela bagunça. Gente, se está bagunçado agora, tudo bagunçado nesse país, no outro, tudo uma bagunça. Pensa naqueles dias como as coisas vão ser. Tudo fora de ordem, tudo do jeito que o diabo quer. E o bobão vai estar achando que está ganhando. Daí o céu vai abrir. E todo olho verá. Está entendendo? Deus não perde o controle. Deus não pode ser frustrado. Você está entendendo isso? Se Deus tem o controle do final do mundo, do fim do tempo, de tudo que Ele criou, você acha que Ele não tem controle da sua vida? Desse tamanho assim? Amém? E uma coisa que eu queria falar, para vocês pensarem nisso, é que Deus, sendo um Deus feliz que não perde o controle, eu queria te dizer uma coisa. Deus não está bravo com você. Porque Ele não perde o controle. Ele não está chateado com você. Ele não está triste com você porque você orou menos essa semana. Deus não perde o controle. Ele não está bravinho. Você não vai chegar perto dele e vai estar assim, sumida. Deus não faz isso. Deus está lá. Sei que não está. Ele está lá. Ele é constante. Quem vive a montanha-russa louca é a gente. Deus é um trem assim. Ele vai reto assim, ó, constante. Não é assim, igual a gente. Ah, te odeio Deus, te amo Deus, te odeio Deus, te amo Deus. A gente é assim, é aquela loucura total. Se você conversasse comigo há 4 meses atrás, eu ia falar, Deus, por que você me criou? Agora eu estou, glória a Deus. Você está entendendo? A gente é assim. E não é normal, gente. A vida é assim, não tem jeito. Caiu, levanta, caiu, levanta. Tenha a convicção que Deus vai estar sempre lá. Opa, caiu, levanta. Opa, caiu, levanta. Você está entendendo? Deus é constante. Não tenha medo de falar com Deus essa semana. Mas eu não falei ontem. Fala hoje. Mas eu não li a Bíblia. Lê hoje. Você não leu ontem, lê hoje. Aproveita, está lá ainda. A gente aqui pode ler a hora que a gente quiser. Glória a Deus pelo nosso país. Amém? Está lá, você pega e lê, irmão. É isso, está lá. Lê, abre e lê. Ore em cima daquilo que você lê. Deus não está chateado com você. Deus não é o seu pai da terra. E a gente falou muito sobre isso aqui. Eu espero que esse conteúdo da série da paternidade tenha sido fixado na sua cabeça. Que você pode ter uma imagem de pai que não é o seu, que não é Deus. Você está entendendo? Deus não é o seu pai. Seu pai pode ter sido muito bom, mas Deus é infinitamente melhor que o seu pai. E Ele não se frustra com você, tá bom? E tem um assunto aqui, gente, que faz com que Deus seja feliz também, que eu particularmente achei um assunto delicado. Eu até coloquei aqui, eu falei, será que eu falo? Será que eu não falo? Mas é uma coisa que eu acho que a gente precisa falar. Deus, Ele tem prazer, Ele é feliz na própria glória dEle. Por que eu fiquei meio assim de falar? Porque quando a gente fala sobre isso, dá a impressão que Deus é metida besta. Né? Ai, me glorifique, me exalte. Não parece que Ele está se achando? Por que eu tenho que te exaltar? Não dá essa impressão? E tanto dá essa impressão que eu ouvi o John Piper falando que o C.S. Lewis é um grande autor cristão. E ele era ateu e ele se converteu depois que ele foi ler a Bíblia para provar que Deus não existia, se lascou, se converteu. Só que antes disso ele também cria em Deus. Só que quando ele ouviu esse conceito de que Deus quer glória, ele falou, pelo amor de Deus, por que cara metido? E daí ele se tornou ateu depois disso, está entendendo? Então é um assunto delicado, né? Porque parece, que a pessoa está ali, blá, 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 blá. Mas desde o início da história, gente, presta atenção, desde quando Deus criou o homem, é isso que Deus quer, ser glorificado. Você está entendendo isso? Ele quer receber toda a glória, Ele quer ser exaltado. Ele quer que as nossas afeições, o nosso coração, os nossos sentimentos sejam dEle. Não parece egoísta isso? Presta atenção. Se eu virar para você, eu, Letícia, ficar assim para você, olha aqui para mim. Olha para mim, olha para mim. Se a minha pregação for voltada para mim, ou para qualquer outra pessoa que não seja Deus, sabe o que eu estou fazendo com você? Eu estou te distraindo de Deus. Você está entendendo? Se eu fico falando para você, olha para mim, olha como eu sou boa, olha como eu consigo e você não, olha para mim, eu estou te distraindo do único ser que pode te fazer feliz, você está entendendo? Agora, e se Deus vira para você e fala, olha para mim,
me glorifica, me exalte. Sabe o que Deus está fazendo? Está te tornando uma pessoa feliz. Porque Ele é fonte de água viva. Quando eu falo para você, glorifica o Senhor, olhe para o Senhor, se prostre para o Senhor, você percebe que até quando Deus está parecendo egoísta, Ele não está sendo. Ele está sendo amável. Ele está te dando uma oportunidade de olhar para o único que vai saciar a sede da sua alma. Você está entendendo isso? Fala isso para o seu irmão para beber mais água. Que só Deus vai saciar a alma dele. Amém? Que bênção. Então é isso, gente. Deus, Ele não é uma mulher vaidosa buscando elogio. Tá entendendo? Deus não está buscando a sua atenção, irmão. Deus não precisa de você e de mim. Ele não quer. Quando Ele fala isso, é porque se não for dessa forma, você não vai ser plenamente feliz. Nunca na sua vida. Vão ser só aqueles picos, aqueles momentos, aquele negócio que aconteceu, você fica feliz, no outro dia passa. Aí fica esperando uma outra dose de alegria, de felicidade na sua vida para você ser feliz de novo. Com Deus, a alegria é garantida. Quando eu vivo uma vida para a glória de Deus, eu sou feliz. Você está entendendo? É por isso que Deus diz, olha para mim, me glorifica. Deus não é egoísta, gente. Deus, o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito, eles são suficientes. Eles são felizes entre eles lá, o negócio deles lá, a vida deles. O Pai, o Filho e o Espírito, a Trindade, você está entendendo isso? Você está entendendo? Eles não precisam da gente, mas eles nos querem. Eles querem que a gente faça parte dessa família. Você está entendendo? Quando você dá glória a Deus, você recebe de volta a tão famosa felicidade que você está procurando. Quando você dá glória a Deus, quando você entrega seu coração a Deus, as suas afeições a Deus, essa felicidade que você está procurando, você acha. Amém? Então, Deus não é interesseiro, gente. Quando Ele nos proporciona que a gente o adore, isso é uma honra para nós, Ele está buscando o nosso interesse. Ele está nos fazendo feliz, né? Que nem o texto fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ainda falando sobre a felicidade de Deus, em Hebreus capítulo 12, o versículo 1 e 2 fala um negócio muito interessante. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Presta atenção no que eu estou falando, no que está escrito aqui. Sabe, um dos motivos pelos... Não foi só por isso, gente. Jesus morreu porque Ele te ama. Não vai pensar mal de Jesus. Mas não foi só por isso. Jesus é espertinho. Enquanto a gente está indo, Jesus foi e voltou. Ele é esperto. Olha aqui. Pela alegria que lhe fora proposta. Jesus buscou felicidade. Você pode buscar felicidade. Deus tem algo muito bom preparado para você, cara. Jesus, morrendo naquela cruz, ele te ama, irmão. Você sabe, isso aqui é o que a gente canta. Acabamos de cantar, vai atrás do 99. Ele estava lá por isso. Mas ele também estava lá pela alegria que lhe fora proposta. Está entendendo? Amém? E ainda agora falando sobre o prazer cristão, porque a gente viu que Deus é feliz, amém? Vocês entendem isso? Deus é feliz. Falando sobre o prazer cristão, queria ler de novo aquele salmo que a gente leu no começo. Tu farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Cristo morreu para que você tenha aquilo que o seu coração deseja. Cristo morreu para que você tenha aquilo que o seu coração deseja. Mas qual que é o problema, gente? Quando a gente nasce de novo, o nosso gosto, as coisas que a gente ama, junto com o nosso novo nascimento, isso precisa nascer de novo, você está entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque eu falando para você que Cristo morreu para te dar o que o seu coração deseja, quando você nasce de novo. Amém? Porque quando a gente nasce de novo, nossos prazeres, eles precisam gradualmente ir mudando.
Está entendendo? A gente não usa Deus para satisfazer os nossos prazeres egoístas mais. Porque eles vão indo embora quando a gente nasce de novo. Você está entendendo? Quando Jesus nos chama e nós nascemos de novo, nossos prazeres, com o passar do tempo, os nossos desejos, eles vão mudando. Está entendendo? A gente não pode mudar essa mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho, é isso que a Bíblia diz. Está entendendo? Nós nascemos de novo. E 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, fala assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Quando Jesus morre, é para que você conheça o Pai dele. Você está entendendo? O propósito da sua vida é esse: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Foi o que a Maiara falou semana passada. É isso que a gente tem que... Cara, você vendo a Maiara falando aqui semana passada, essa menina chorava. Por que ela chorava tanto? Porque ela entendeu o propósito dela. Ela entendeu que ela nasceu para conhecer Deus e fazer Deus conhecido. Como? Pregando aqui? Não, cara, com a sua vida. A sua vida foi feita para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Mas eu não prego, e daí? Você vive. O seu trabalho glorifica o Senhor. Mostra quem Ele é, você está entendendo? E esse é o novo gosto. Esse é o novo prazer. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou fugindo do assunto. Parece que eu estou, mas eu não estou. Porque eu pensei, meu Deus, fugir do assunto, fugir não. Presta atenção. Quando a gente nasce de novo, o nosso prazer passa a ser conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Você está entendendo? Esse é o novo nascimento. Ser cristão, gente, não é só vir aqui. Vir aqui é muito legal. Não é só dar o dízimo, não é só ir nos nossos pequenos grupos durante a semana. Ser cristão é quando em tudo isso eu encontro um tesouro. Quando eu encontro um tesouro. Isso é um tesouro, cara. Que alegria. Pensa. Você encontra algo que ninguém nunca achou, cara. Que vai garantir a sua felicidade. Você está feliz aqui, cara? Para você que frequenta essa igreja, você é feliz como cristão? Pensa aí. Você é feliz servindo aqui? Para quem trabalha aqui na igreja, quem faz as coisas aqui, você é feliz? De verdade. Você é feliz fazendo o que você está fazendo? Você tem prazer nisso? Nossa, como eu amo. Na sua vida com Deus, na sua casa, você tem prazer nisso? Gente, não é mais tempo do que tem que fazer. Não tem que fazer nada. Tem que amar. Tem que amar o que faz. Não tem que nada. Você não tem que nada. A gente vive com regras. Não pode, não vai, não deve, não, blá, blá, blá. Não tem que nada. Tem que amar. Você precisa amar o Senhor. Eu preciso amar o Senhor. Você está entendendo? Porque ser cristão é encontrar um tesouro valioso. Amém? O nosso problema, gente, isso aqui eu achei incrível, cara. Sabe o que acontece? Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente se contenta com pouco. A gente se contenta com pouco. Presta atenção nisso. O nosso desejo por prazer não é muito forte. Ele é fraco. Você deve pensar, eu não resisto às tentações do mundo. Meu Deus, me ajude. O Satanás está vindo, eu vou aceitar o que ele está me falando. Senhor, me ajude. Não é porque o Satanás é forte com o que ele está te oferecendo. É porque você quer pouco. Está entendendo? Você não está entendendo ainda, né? O desejo por prazer não é muito forte, mas é muito fraco. Nos contentamos com prazeres passageiros. É pouca coisa que o mundo te oferece, cara. Você entende? Merreca, migalha. Ai, que difícil. Não estou falando que é fácil. Mas fica difícil porque a gente se contenta com pouco. Você está entendendo isso? Pouco para a gente é suficiente. Não, uma casa, 2 filhos, um cachorro. Não é assim? Não tem um louvor? Estou brincando. É brincadeira. Entendeu? A gente se contenta com pouco, é pouco, é pouco, é pouco. Você tem noção que a sua vida pode ser na presença de Deus? Você pode viver uma vida com Deus. É com Deus, não é, Henrique? É com Deus ou para Deus? É com Deus, você está entendendo? Você pode viver uma vida com Deus, ao lado de Deus, caminhando com Deus. Deus pode ser o seu amigo, cara. Você está entendendo isso?
O problema, gente, é que a gente ainda não desfrutou totalmente daquilo que Deus tem para a gente. A Bíblia fala que um dia a gente vai conhecer a Deus como Ele nos conhece. Mas até lá, é parcialmente. Mas esse pouco que a gente experimenta de Deus, já é muito maior do que qualquer outra coisa que qualquer outra pessoa pode oferecer. Você está entendendo? Esse pouco, essa gota de graça que Deus derrama sobre as nossas vidas, ela é muito melhor do que qualquer outra coisa que Deus pode nos oferecer. Eu queria ler um texto que eu gosto muito, que está em Colossenses capítulo 2, que diz assim, ó, versículo 20, vai até o 3:3. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças, como não manuseie isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e as doutrinas dos homens. Porque todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor nenhum contra a sensualidade. A união com Cristo glorificado. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas aqui na terra, porque morrestes e a vossa vida oculta juntamente com Cristo em Deus. Você está entendendo o que o apóstolo Paulo está falando aqui? A gente começa a caminhar com Jesus e a gente fica falando assim, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo. Isso não traz felicidade. O que nos traz felicidade é olhar para as coisas do alto. Eu queria ler com vocês um trecho de um livro que chama Chega de Regras. O trecho fala assim, ó, não mais obediência. E presta atenção, né? Vocês estão me entendendo? Vocês são um burro. Não mais obediência, não mais disciplina, não mais bênçãos, não mais ministério, não mais segurança emocional, não mais oração, não mais autoestima. O que Deus quer, o que está faltando em nossas vidas é uma experiência genuína, profunda da presença de Deus. Uma experiência satisfatória nos recessos mais profundos da sua alma. Está entendendo? Para com esse negócio de regra. Chega de regra, gente. O que Deus quer com você é uma experiência. O que você tem com um amigo? O que você tem com o seu cônjuge? Deus quer uma experiência, você está entendendo? É uma experiência, é uma relação, é uma mesa com você, cara. Você consegue entender isso? Outra coisa que a gente precisa ter, gente, é prazer na adoração e na oração. Qual que é a diferença? Porque a Bíblia fala que todas as coisas louvam ao Senhor, amém? A gente já vai acabar. Mas a Bíblia fala que todas as coisas louvam ao Senhor, amém? Qual que é a diferença da adoração que Deus quer de nós, então? Qual que é a diferença? Porque ela vem do fundo do nosso coração. Se eu posso erguer aqui a minha mão, você fala, ai que linda adoradora. Mas Deus vê o meu coração. E se o meu coração não é dele, isso aqui é vão. Você está entendendo? Vir aqui não vale de nada se o meu coração não é do Senhor. Qual que é a falsa adoração? Mateus 15 fala assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O coração está distante de Deus, está longe, está longe. É só o meu coração que honra a Deus, você está entendendo? E qual que é a característica, gente, uma adoração verdadeira? De uma adoração prazerosa? Primeiro, ela causa um silêncio na gente. Um silêncio, não igual está aqui. É um silêncio na nossa alma. Está entendendo? Abacuque capítulo 2 fala assim, mas o Senhor está em seu santo templo, diante dele, fique em silêncio toda a terra. Outra coisa que a adoração que Deus espera de nós, ela traz é temor. Salmo 33 fala assim, toda a terra teme o Senhor, tremam diante dele os habitantes do mundo. Quando eu adoro o Senhor verdadeiramente, eu tenho noção da grandeza dele, de quem ele é, você está entendendo? Outra coisa é arrependimento, que é a adoração verdadeira. Salmo 51 fala assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. E a última coisa, gente, que a adoração traz, é anseio por Deus. A minha alma passa a querer Deus. Eu sei que às vezes é difícil entender isso. Mas é um desejo em viver a vida com o meu amigo Jesus. É isso.
que Ele esteja do meu lado, que Ele não seja mais um gênio da lâmpada, que Ele não seja mais alguém distante, que Ele seja o meu amigo. Você está entendendo? Resumindo, e já quase chegando no final, o coração do verdadeiro adorador não anseia pelas dádivas de Deus, mas pelo próprio Deus. O coração do verdadeiro adorador não anseia pelas dádivas de Deus, ele anseia pelo próprio Deus. Onde os sentimentos, o prazer por Deus está morto, a adoração está morta. Se não tem afeição, é mentira. Está entendendo? Olha o que John Piper fala. Quando a realidade de Deus nos é apresentada em sua palavra ou em seu mundo, e nós não sentimos, presta atenção nisso, gente, ó, presta atenção. Quando alguém falar de Deus para você, presta atenção nisso que é a chave. Nós não sentimos em nosso coração nenhuma tristeza, anseio, eu não sinto nada, esperança, medo, reverência, alegria, gratidão, confiança. A gente pode cantar, orar, recitar, gesticular, conforme o figurino, quanto a gente quiser. Não podemos honrar a Deus se o nosso coração está longe dele. Se você não sente nada, cara, tem algum problema. A primeira vez que o Rick falou sobre paternidade para a gente foi num estudo de terça-feira aqui e eu não senti nada no dia. E tinha um problema. Não estava bem com Deus. Você está entendendo? Se ouvir sobre Jesus, não de mim, gente, ouvir sobre Jesus, não mexe com o seu coração, tem um problema aí, você está entendendo? E falando sobre a oração, gente, a oração é uma forma da gente se relacionar com Deus, certo? Oração não é um diálogo, amém? Quem crê nisso? Você fala, Deus fala, não é isso? E Deus sempre quis isso. Desde o Éden, lá desde quando começou. Você tem noção que a primeira coisa que Deus fez foi um jardim, colocou gente, o homem e a mulher lá, para trocar uma ideia. Deus quer uma mesa. A mesa cura. Deus quer que você converse com Ele, que você tenha prazer nisso, cara. Você está entendendo? O que é uma oração adúltera? É quando eu vivo com Deus, mas eu só peço para Ele as coisas que eu quero. E essas coisas só me envolvem. Está entendendo? Elas não envolvem as outras pessoas, cara. Isso é uma oração adúltera. Está entendendo? A pastora pregou sobre jejum aqui, e a gente chegou no Reino em Movimento, a gente chegou numa conclusão que, pelo amor de Deus, deveria estar todo mundo naquele reino lá. A pastora falou sobre 4 jejuns que tiveram no Antigo Testamento. Quem estava aqui lembra, ela falou sobre 4 jejuns. Sabe o que esses 4 jejuns tinham em comum? Todos os jejuns foram para o próximo. Ninguém jejuou por si mesmo. Você tem noção disso? Ninguém jejuou por si mesmo. Eu fiquei me perguntando, cara, será que existe algum jejum em que eu posso fazer só por mim? As pessoas jejuaram pelo próximo. Você tem noção disso? Que loucura. A gente conversando lá no reino. Daí o Luizinho abriu um texto lá de Isaías, cara. Eu falei, mano do céu, vamos chapar aqui. Foi louco. Você está entendendo? Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz assim, gente. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, que não retêm água. A gente está cavando um buraco, que não tem água nenhuma. Vai ficar com sede para sempre, cara. A gente se contenta com esse buraco, com pouco. Para de se contentar com pouco, cara. Sabe por quê? Porque Jesus é fonte de água viva, não é cisterna rachada. Você está entendendo? A gente se contenta com pouco. Nossa, Deus fez um negócio na nossa vida. Ah, glória a Deus. Que nem quando eu recebi um aumento esse ano. Meu Deus, foi muito legal. No outro dia eu já tinha recebido um aumento, agora já quero outro. Está entendendo? Passa, cara. Passa. A gente vai querer mais sempre. Só tem um lugar que a gente se contenta. Você está entendendo? E o John Piper fala o seguinte, gente, presta atenção, porque agora eu vou finalizar. Não vou finalizar não, mas eu vou falar o que precisa ficar cravado no seu coração. Se você não prestou atenção em nada, presta atenção nisso. Agora, vou soltar. O prazer cristão é a solução para o pecado.
O prazer cristão é a solução para o pecado. Quando que você vai largar seu pecado? Quando que você vai viver para Deus? Quando você tiver prazer em Deus. Não adianta lutar. Eu falei para uma amiga esses dias que a guerra entre o espírito e a carne é a guerra do espírito e a carne. Eles que estão lutando lá. Sabe quem ganha? Sabe qual que é o seu papel? Dar comida. Você vai dar comida para quem? Para o espírito ou para a carne? Porque o mais forte vai vencer, não é? Tá? O maior, o que tiver fortão. Para quem você vai passar uma dieta regrada? Para quem você vai chamar um médico para passar uma dieta regrada? Para quem você vai chamar o Mateus, nosso médico? Para quem? Para o espírito ou para a carne? O que você der de comer, aquele que seguir a dieta certinho, vai ganhar. E deixa eles brigar. Só vai dando comida. Deixa brigar. Mas hoje a carne ganhou. Aproveita e dou mais comida para o espírito. Entendeu? Nesse papel, o seu papel é alimentar, cara. Olha isso, eu falei para ela, é fácil. É uma guerra. Mas você só dá a comida porque você quer que ganhe. Que loucura isso, gente. Pelo amor de Deus. O despertar de uma sede irresistível por Cristo é a criação de um cristão que busca o prazer. A busca da alegria em Deus não é apenas inocente. Ela é essencial. O nascimento dessa busca é o nascimento da vida cristã. Ou seja, gente, isso é forte. Enquanto essa busca não nasceu, o cristão não nasceu de verdade. Eu vou ler um trecho de uma música que eu estou ouvindo com a Di quase todo dia quando a gente vai trabalhar. Eu queria que você pensasse nessa letra agora para a gente finalizar. O que você tem que fazer com isso que eu te falei agora? Buscar na fonte de água viva, não na cisterna rachada. Eu vou ler a letra, depois a gente abaixa a cabeça e faz uma oração. É assim, eu não quero tuas bênçãos se eu não tiver o teu coração. Você cantando para Deus, pensa. Eu não quero uma religião, eu quero tocar o teu coração. Não quero rituais vazios ou sacrifícios sem paixão. Eu não quero só tocar uma canção, eu quero tocar o teu coração. Tá entendendo? Afeição, cara. O que mexe com as suas afeições? Precisa ser o Senhor, não tem jeito. A gente não quer, a gente vai declarar aqui nessa noite que se nós somos pessoas que só estão buscando as bênçãos do Senhor, a gente vai mudar. A gente quer o Senhor. Jesus quer um lugar para repousar, cara. Jesus quer um lugar que as pessoas não queiram só as mãos, queiram os pés. Tá entendendo? Jesus quer pessoas que queiram os seus pés. Eu sei que é muito mais empolgante quando a gente fala o contrário. Mas é um falso evangelho. E eu não vou mentir para vocês. Jesus ama um lugar onde ele encontra o lugar que as pessoas estão chamando apenas Jesus. As pessoas estão chamando apenas Jesus. Eu sei, gente, que é louco. Mas esse livro inteiro fala sobre isso. Não adianta eu arrancar um pedaço dele para te falar sobre o que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer fazer alguma coisa na sua vida, irmão. Não tem jeito, glória a Deus. Eu profetizei aqui que vai todo mundo ter um aumento. Mas o que causa alegria no coração de Deus é quando o que eu quero é Ele mesmo. Sem interesse. É meu amigo, eu só quero ficar com ele, cara. Passar tempo, conversar. Tá entendendo? Busca prazer nisso, cara. Você precisa ser feliz com isso. Se você diz que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, como aquele que te salvou, te tirou do lamaçal do pecado, Jesus é suficiente para você. Só Ele, cara. Ele mesmo. Não são as mãos, não é o que Ele vai te dar. É Ele. Tenha prazer nisso, cara. Se você não tem, Deus vai te dar em nome de Jesus. Você vai ter prazer nisso. Quando a pessoa falar o nome de Jesus, você vai arrepiar dos pés à cabeça. Quando falar da volta de Jesus, você vai começar a chorar, porque você vai querer que esse dia chegue. Não vai mais ter medo. O Apocalipse é a nossa esperança. Curva sua cabeça aí nesse lugar, vamos orar nessa noite.